Há momentos em que o coração clama por justiça e ainda assim, tudo ao redor parece silencioso. O Salmo 7 nasce exatamente desse lugar íntimo, onde a alma se vê encurralada por acusações, interpretações distorcidas e julgamentos que não correspondem à verdade. Davi não escreve como um rei distante, mas como alguém ferido, perseguido e exposto, alguém que sente na pele o peso de ser mal compreendido. Esse salmo não começa com força, começa com vulnerabilidade. Ele revela que antes de qualquer vitória espiritual, existe um momento em que o ser humano precisa admitir que não consegue se defender sozinho. Quantas vezes você já tentou explicar sua verdade e percebeu que quanto mais falava, menos era ouvido? Quantas vezes sentiu que sua reputação estava sendo moldada por vozes que não conheciam seu coração? O Salmo 7 nos conduz a reconhecer esse lugar interno onde o grito por justiça não é arrogância, mas sobrevivência espiritual. Aqui não há pedido de vingança, há um pedido de refúgio. Quando Davi clama ao Senhor para livrá-lo dos que o perseguem, ele está confessando algo profundo. Não é possível vencer batalhas invisíveis com armas humanas. E é nesse ponto que a espiritualidade deixa de ser discurso e se torna entrega. Jesus, quando caminhava entre os homens, conhecia bem esse tipo de dor. Ele foi julgado antes de ser ouvido, acusado antes de ser compreendido, condenado sem que sua verdade fosse considerada. Ainda assim, não gritou para se defender, porque sabia que a justiça que realmente transforma não nasce da reação, mas da confiança. Este salmo nos convida a fazer uma pausa e perguntar a nós mesmos onde temos buscado validação. Se no olhar das pessoas, se nas palavras alheias ou se na presença silenciosa de Deus que tudo vê. O coração que clama por justiça precisa primeiro encontrar descanso naquele que julga com verdade. Não é um convite à passividade, mas à sabedoria espiritual de entender que nem toda batalha deve ser travada no campo da explicação. Há lutas que só são vencidas quando o coração se ajoelha e reconhece que existe um Deus que vê além das aparências. O Salmo 7 abre uma porta para esse entendimento, mostrando que o clamor sincero não é sinal de fraqueza, mas de maturidade espiritual. Ele ensina que antes de qualquer resposta externa, Deus trabalha no interior, alinhando a alma à verdade, curando o medo e preparando o espírito para descansar, mesmo quando a justiça ainda não se manifestou aos olhos humanos. É nesse silêncio confiante que a fé começa a transformar dor em esperança e confusão em clareza. Existe um peso invisível que muitas pessoas carregam sem perceber, o peso de uma culpa que não lhes pertence. O Salmo 7 toca exatamente nesse ponto sensível da alma humana, quando Davi se coloca diante de Deus e afirma sua integridade, não por orgulho, mas por consciência limpa. Ele não nega que falhas humanas existem, mas deixa claro que aquela acusação específica não reflete a verdade do seu coração. Quantas vezes você já se sentiu responsável por situações que não criou, por conflitos que não iniciou, por expectativas que nunca prometeu cumprir? Esse tipo de culpa silenciosa corrói a paz interior e cria um cansaço espiritual profundo. O Salmo revela que carregar uma culpa que não é sua é uma forma sutil de aprisionamento, porque você passa a viver tentando se justificar, se explicar e se defender de algo que não nasceu em você.
Davi nos ensina que existe um lugar seguro onde a consciência pode ser examinada sem medo, a presença de Deus. Ao declarar que, se houvesse injustiça em suas mãos, estaria disposto a enfrentar as consequências, ele demonstra uma confiança rara, a confiança de quem conhece o próprio coração diante de Deus. Jesus também falou sobre essa liberdade interior quando ensinou que a verdade liberta. Não a verdade construída pelas narrativas humanas, mas a verdade que nasce de um coração alinhado com Deus. Quando você sabe quem é diante do Pai, as acusações externas perdem força. Este trecho do Salmo 7 convida a uma reflexão profunda sobre o quanto você tem permitido que palavras alheias definam sua identidade. Muitas pessoas vivem aprisionadas, tentando provar que são boas, justas ou dignas, quando, na verdade, o descanso espiritual começa no momento em que se entende que não é necessário carregar pesos que Deus nunca colocou sobre você. O perigo invisível dessa culpa indevida é que ela distorce a relação com Deus, fazendo a pessoa acreditar que precisa merecer defesa, quando a defesa divina nasce da graça e da justiça. O Salmo não ensina a negar erros reais, mas a não assumir acusações falsas. Existe uma diferença espiritual enorme entre arrependimento e autoacusação. O arrependimento cura, a autoacusação adoece. Davi nos conduz a um lugar de equilíbrio espiritual, onde a consciência é examinada com verdade, mas o coração é preservado da opressão. Quando você aprende a entregar a Deus aquilo que não lhe pertence, a alma começa a respirar novamente. A paz volta não porque todos passaram a entender você, mas porque você parou de se julgar pelos olhos dos outros. Esse é um passo silencioso, porém poderoso, rumo à liberdade interior que o Salmo 7 oferece àqueles que o meditam com sinceridade. Chega um momento em que o coração amadurece o suficiente para compreender que nem toda defesa precisa ser feita, porque existe um juiz que vê o que ninguém vê. O Salmo 7 apresenta Deus não como uma figura distante, mas como um juiz justo, atento e incorruptível, diante de quem não é necessário encenar nem provar nada. Davi entrega sua causa ao Senhor, porque entende algo profundo. Quando Deus julga, a verdade não precisa de advogado. Esse entendimento traz um descanso raro, quase desconhecido para quem vive tentando controlar narrativas e proteger a própria imagem. Quantas vezes você já perdeu a paz tentando explicar suas intenções, justificar suas escolhas ou corrigir a percepção de alguém? O Salmo revela que essa luta constante cansa a alma e rouba a espiritualidade, porque desloca o centro da confiança de Deus para o esforço humano. Ao reconhecer Deus como juiz, Davi escolhe descansar antes mesmo de ver o resultado. Esse é um ato de fé madura. Jesus viveu exatamente essa entrega quando permaneceu em silêncio diante de acusações injustas. Ele sabia que o Pai conhecia a verdade e que nenhuma sentença humana poderia anular aquilo que Deus já havia estabelecido. Esse silêncio não era fraqueza, era confiança absoluta. O Salmo 7 convida o espectador a experimentar esse mesmo descanso espiritual, o descanso de não precisar se defender o tempo todo. Quando você entende que Deus julga com retidão, algo se reorganiza por dentro. O medo de ser mal interpretado perde força, a ansiedade diminui e o coração encontra espaço para respirar. Não se trata de aceitar injustiças passivamente, mas de discernir quais batalhas não precisam da sua voz, porque já estão nas mãos de Deus. A espiritualidade profunda não grita, ela confia.
O texto bíblico mostra que Deus sonda mentes e corações, algo que nenhum julgamento humano é capaz de fazer. Essa consciência transforma a forma como você reage às adversidades. Em vez de responder com impulsividade, você aprende a responder com silêncio interior e fé. O descanso de não se defender nasce quando você percebe que sua identidade não depende da aprovação das pessoas, mas da justiça divina. Esse descanso é libertador, porque devolve a você o controle do que realmente importa, sua paz interior. O Salmo 7 ensina que entregar a própria causa a Deus não é desistir, é escolher confiar. É entender que a justiça que vem do alto não falha, não se atrasa e não se corrompe. Quando o coração aceita isso, a alma encontra repouso mesmo em meio à pressão, e a fé deixa de ser discurso para se tornar um lugar seguro onde você pode habitar. O Salmo 7 revela uma verdade espiritual que muitas vezes passa despercebida, a de que as intenções ocultas nunca permanecem escondidas para sempre. Davi descreve como aquele que cava uma cova acaba caindo nela, não como uma ameaça, mas como uma lei espiritual silenciosa. Esse trecho não fala de vingança divina no sentido humano, fala de consequência moral e espiritual. Tudo aquilo que é nutrido no coração, cedo ou tarde, encontra um caminho para retornar à própria alma. Quantas vezes você já sentiu a injustiça de ver alguém agir com malícia, manipulação ou mentira e aparentemente prosperar? O Salmo nos convida a olhar além do momento presente e entender que Deus governa também o tempo, não apenas os fatos imediatos. Jesus ensinou essa mesma verdade quando falou que a boca fala do que o coração está cheio. O mal não se sustenta para sempre porque ele carrega em si a semente da própria queda. Esse entendimento traz alívio ao coração ferido, porque tira de você o peso de desejar reparação imediata. O Salmo 7 não incentiva a esperar que o outro caia, mas a confiar que a justiça de Deus opera de forma perfeita, ainda que invisível aos olhos humanos. Ao mesmo tempo, o texto provoca um exame interior profundo. Ele convida o leitor a olhar para dentro e perguntar quais intenções têm sido alimentadas em silêncio. Não se trata apenas de observar o erro do outro, mas de permitir que a luz de Deus revele aquilo que precisa ser ajustado no próprio coração. Existe uma sabedoria espiritual em entender que pensamentos não tratados se transformam em ações, e ações constroem destinos. Davi não escreve esse salmo para acusar, mas para alinhar o coração à verdade. Jesus também chamava seus ouvintes a esse lugar de honestidade interna, onde o julgamento começa em si mesmo antes de ser projetado no outro. Quando você compreende essa dinâmica espiritual, a raiva dá lugar à lucidez e o desejo de vingança se transforma em vigilância interior. O retorno das intenções ocultas não é apenas uma advertência, é uma oportunidade de transformação. Deus não expõe para humilhar, expõe para restaurar. O Salmo 7 ensina que viver com integridade não é um discurso externo, é um compromisso silencioso com aquilo que se cultiva no interior. Essa consciência liberta porque tira você do papel de juiz e o coloca novamente como aprendiz da verdade. Ao confiar que Deus vê tudo, você não precisa se tornar aquilo que feriu você. A justiça divina não replica o mal, ela o dissolve. Esse entendimento cura feridas profundas e devolve ao coração a capacidade de seguir em frente sem carregar amargura.
Quando as intenções são entregues a Deus, tanto as suas quanto as dos outros, a alma encontra um lugar de equilíbrio, onde a paz deixa de depender do comportamento alheio e passa a nascer de uma consciência alinhada com a verdade eterna. Finalmente, existe uma paz que só nasce quando o coração compreende que a justiça não depende mais do próprio esforço. O Salmo 7 termina não com alívio momentâneo, mas com confiança estabelecida. Davi encerra sua oração louvando a justiça de Deus antes mesmo de ver a resolução completa da situação. Esse é um dos movimentos espirituais mais profundos do texto, confiar antes da resposta. Essa atitude revela um coração que aprendeu a descansar, não porque tudo se resolveu, mas porque tudo foi entregue. Quantas vezes você condicionou sua paz ao comportamento dos outros, à correção de uma injustiça ou ao reconhecimento de uma verdade? O Salmo mostra que a verdadeira paz não nasce da mudança externa, mas da decisão interna de confiar. Jesus ensinou esse descanso quando convidou os cansados e sobrecarregados a irem até Ele. Não para receber respostas imediatas, mas para encontrar descanso para a alma. Esse descanso não elimina os conflitos, mas redefine o lugar que eles ocupam dentro de você. Quando a justiça não depende mais das suas mãos, o coração deixa de viver em estado de alerta constante. A mente desacelera, o corpo relaxa e a espiritualidade se aprofunda. O louvor final do Salmo 7 não é um ato religioso automático, é a expressão de quem encontrou estabilidade interior. Louvar em meio à incerteza é declarar que a confiança já venceu o medo. Esse encerramento convida o espectador a uma decisão silenciosa. Continuar tentando controlar o que não está sob seu domínio ou descansar na fidelidade de um Deus que julga com retidão. A paz que nasce dessa entrega não é eufórica, é firme. Ela sustenta nos dias difíceis e impede que o coração se torne refém da injustiça. Jesus viveu essa paz até o fim, mesmo diante da cruz, porque sabia que a justiça do Pai não falha. O Salmo 7 aponta para essa mesma direção, uma vida espiritual que não reage impulsivamente, mas responde com fé. Ao concluir essa meditação, a alma é convidada a soltar aquilo que pesa, não como quem foge, mas como quem confia. Quando a justiça deixa de ser uma cobrança interna e passa a ser uma entrega, o coração encontra um lugar seguro para repousar. Essa é a transformação silenciosa que o Salmo 7 oferece. Não apenas entendimento, mas descanso profundo. Não apenas consolo, mas uma paz que permanece mesmo quando as circunstâncias ainda estão em processo de mudança.